Boa tarde, caríssimos internautas. É um prazer que estou aqui novamente nesta live ao vivo para comentar assuntos relevantes, como eu sempre digo no meu canal Patriotas Livres e Soberanos. Os temas são político e religioso. Hoje vamos pautar a questão religiosa, como está aí na bala de rodamento. O tema: você crê na existência de Deus ou não? Partindo desse introito, vamos chamar nossa vinheta para começarmos a nossa live. Ok? Vou chamar a vinheta agora. Pois bem, boa tarde, caríssimos internautas. Quem vos fala, Dr. Hermenegildo Ribeiro Alberto, como está aí, advogado inscrito na NAB, sob o número 0037. Temas que nós pautamos na nossa live é político, jurídico e religioso. Hoje vamos se ater tema religioso. Eu começo com uma pergunta. O tema hoje é: você crê na existência de Deus ou não? É provocador, né? Mas vamos falar aqui um pouco e vamos mostrar um vídeo. Espero que vocês assistam esse vídeo com muita precisão, né? Que é muito importante, né? Para nós que somos da ciência, que somos advogados, os médicos, os psicólogos, né? Os engenheiros, ou seja, toda a comunidade científica, né, de estudos superiores, mestrados, doutorados, ou seja, os mestres, doutores, especialistas de modo geral, tem que assistir esse vídeo, que é importante. Por quê? Porque nós não somos nada, mas absolutamente nada sem Deus, né? Nós somos a prova cabal, né, concreta da existência de um Deus vivo que está no meio de nós, que sempre esteve no meio de nós. Nós, seres humanos, nós temos princípios, né, no sentido de existir. Temos existência, temos princípios e temos fim. Nós temos o início, nossa origem, e nós temos fim. Coisa que Deus nunca teve princípio e nem terá fim. Isto é o que é de concreto no mundo religioso, né? Na existência de Deus, esse Espírito Santo, essa Trindade Santa, aonde Deus, Todo-Poderoso, Divino, se fez homem, 100% homem, como nós somos homens, seres humanos, semelhante a nós, mas menos no pecado. Deus nunca fez nada de errado. Jesus, esse Deus homem, nunca fez nada de errado na sua vida. Só o bem. E o amor. Vamos seguir assim mesmo nesta live, ok? Então, você que é ateu, que não acredita em Deus, pode ter certeza que vocês têm um Deus por vocês. Vocês só existem porque esse Deus, ele está sempre comigo, com vocês, com todos nós. Como falei, nós somos a semelhança de Deus. Deus nos criou, nos fez por amor, Deus nos deu poderes de pensar, de sentir as coisas, de raciocinar em cima da razão, as emoções. Tudo isso
estabelecido por Deus, né? Não teria sentido Deus se tornar homem, né, e vir até a terra para nos dar um presente que é a vida. Porque se você está vivendo nessa emanência na terra, aqui, a emanência aqui na terra, né, é porque ele nos garante a transcendência para o plano divino, para o céu, que é onde ele está, no reino de Deus. Então, não teria sentido Deus vir ao mundo, morrer na cruz, para não ter vida. Então, nós temos a certeza que aqui nós, na emanência da terra, como ser falível, ser humano, nós temos um início e temos um fim. Mas esse fim não é a morte em si mesma, né? O que morre é a matéria, acaba a matéria, né? Mas o espírito vive eternamente. E aí, como Jesus, ele incorporou, ele ressuscitou os mortos, né? No seu corpo perfeito, assim cada um de nós também vamos ressuscitar. Mas para isso, nós temos que crer, ter fé nesse Deus Todo-Poderoso, né? E para isso, eu reservei um vídeo para vocês, curto, 17 minutos. Assista, né? Aqueles que ainda não creem em Deus, aqueles que não têm esse credo, esta fé, né? Eu já provei isso, já senti Deus e sinto Deus em minha vida. Mesmo eu sendo pecador, miserável, mas Deus está presente em minha vida, né? Deus trabalhou em minha vida. Eu era um homem viciado em bebidas alcoólicas, né? E Deus me tirou literalmente esse vício da bebida. Isso está provado, né? Deus já me provou, né? E não precisava nem Ele fazer isso para mim. Eu acredito nele, sempre acreditei no meu Senhor, no meu Deus Todo-Poderoso. Eu só sou alguma coisa que hoje, porque Deus quer que eu seja. E você também, irmão, que aí está. Você que não crê em Deus, você que não tem fé nesse Cristo, né? Então, não tem sentido os cientistas matemáticos, né, os biólogos, né, trabalhar sem a essência do Deus. Deus, ele nos fala, ele comunica com nós através da Bíblia, da sua palavra. Muitos confundem. A Bíblia não foi feita por homens. A Bíblia foi feita por Deus. Deus usou o Espírito Santo em certas pessoas, que é aberta para a graça do Espírito Santo, e na sua mente foi colocado o que Deus queria realmente que fosse escrito. E isso as pessoas confundem, né? Porque não tem fé, porque não crê nesse Deus. A Bíblia não foi feita por homens, como diz, feita pelos homens. Não. A Bíblia foi feita por Deus. Ele usou os homens, né, de boa fé, escolhido por Deus, e em sua mente o Espírito Santo trabalhou para que saísse aquela perfeição desse livro, nosso livro da nossa igreja católica, falando da minha igreja católica, 72 livros, entendeu? Então, estes foram manifestados pelo poder divino, né? Como muitos dizem, feito por homens. Não. Assim como os padres têm o poder, não deles, mas Deus, dado a eles, transmitido para eles, de perdoar as pessoas aqui na terra. Quem perdoa não é o padre, quem perdoa não é o sacerdote, quem perdoa é Deus, né? E muitos dizem, eu não preciso me confessar como padre, não. Basta eu ir debaixo de uma árvore, lá confessar a Deus. Negativo. Deus deixou os padres usados por Ele. Palavra muito forte, usada. Não é usada, é como instrumento, né? Como canal de passagem da divindade para os sacerdotes, os padres, perdoar as pessoas.
né? Então, nós que somos submetidos a esta confissão, confessar os seus pecados, né? Que muitos têm vergonha de falar para Deus, né? Só há essa salvação se você não estiver nodoado de pecado. Se você estiver nodeado de pecado, essa nódoa, né? Que não sai fácil, só sai através da confissão. Se você não fizer isso, você não será salvo. Quem diz não sou eu, quem diz é Jesus Cristo, é Deus, está na palavra de Deus, entendeu? Então, para edificar esta minha fala, concretizar e não ficar como se fosse aqui uma fala vazia, eu recorri aos cientistas, através de vídeo, né? Eu vou mostrar para vocês que eu não estou sozinho nesta minha fala, né? Este é o canal Patriotas Livres Soberano. Estou transmitindo pelo Facebook ao vivo, que será transportado para o YouTube, onde tem um canal Patriotas Livres Soberano. Peço que vocês se inscrevam nesse canal. Nós temos temas relevantes, políticos, jurídicos e religiosos, né? Então hoje foi escolhido o tema religioso. E esse tema é esse aqui que vocês estão vendo, na barra de rolamento. Você crê na existência de Deus ou não? Fica com vocês a resposta. Vamos agora assistir um vídeo, né, atentamente, que vai reforçar tudo isso que eu estou falando. Deus existe. Deus, ele é onipresente. Deus, ele é onipotente. Deus, ele é onisciente. Tudo vem do nosso Pai maior, Deus. Vamos ao vídeo. Assim. Leis. A ciência surgiu nos séculos 16 e 17 porque as pessoas esperavam encontrar leis na natureza e acreditavam que essas leis vinham de um legislador. Então, senhoras e senhores, não tenho vergonha de ser tanto cientista quanto cristão, porque o cristianismo definitivamente me ajudou a entender a ciência. O que me surpreende é que ainda há pensadores sérios que insistem em fazer a gente escolher entre Deus e a ciência, como se fosse necessário escolher entre Henry Ford e a engenharia para explicar o carro. Quando Newton descobriu a lei da gravidade, ele não disse que não precisava de Deus. Ele escreveu Principia Mathematica, uma das maiores obras da ciência, porque ele via Deus de uma forma diferente das explicações científicas. Deus não compete com leis científicas. Sobre a questão de por que existe algo em vez de nada, Alan Sandage, um cosmologista brilhante que se tornou cristão aos 50 anos, disse que Deus é a resposta. No entanto, hoje em dia, as pessoas tentam desesperadamente mostrar que o universo surgiu do nada, o que me parece um contrassenso. Se eu digo que algo criou algo, estou assumindo a existência do que criou para explicar o que foi criado. Isso mostra que o absurdo continua sendo absurdo, mesmo para cientistas. Se você perdeu esse ponto, talvez valha a pena voltar e ouvir novamente. Isso me lembra um pouco de G.K. Chesterton, que disse que é absurdo achar que é impensável para um Deus criar tudo do nada, mas achar que é mais provável que nada se transforme em tudo. Os céus declaram a glória de Deus, diz o Salmo antigo.
Nós começamos a entender isso ao ver o ajuste fino das forças da natureza, algo tão impressionante para os cientistas que exige uma explicação. Arnold Penzias, um ganhador do Prêmio Nobel, que descobriu o fundo de micro-ondas, usado como evidência do Big Bang, disse que a astronomia nos leva a um evento único, um universo criado do nada, com um equilíbrio delicado que é necessário para a vida e que pode ter um plano sobrenatural por trás. Quero destacar um dos argumentos principais para acreditar em Deus. Eu assumo que todos aqui acreditam na razão. E como cientista, eu acredito que o universo é inteligível. Isso é algo que até os grandes gênios da ciência acharam necessário explicar. Einstein disse que a única coisa incompreensível sobre o universo é que ele é compreensível, e muitos matemáticos se surpreendem com como suas equações se encaixam no universo. A ironia do ateísmo é que ele não explica isso bem. Meus amigos ateus, muitos de vocês argumentam que a evolução, que nos deu nossas capacidades cognitivas, como a razão, não estava interessada na verdade, mas apenas na sobrevivência. Todos nós sabemos o que acontece com a verdade quando indivíduos, empresas ou nações se sentem ameaçados e lutam para sobreviver. Um importante filósofo, Alvin Plantinga, da Universidade de Notre Dame, diz que se os ateus estiverem certos ao acreditar que somos resultado de processos naturais irracionais e sem propósito, isso nos dá motivos para duvidar da confiabilidade das nossas capacidades mentais. Isso significa que teríamos razões para duvidar da validade de qualquer crença que essas capacidades produzam, incluindo o próprio ateísmo, a biologia e o naturalismo. Assim, parece que há um conflito entre a crença no naturalismo e a ideia de que a razão é direcionada para descobrir a verdade. Meus amigos ateus ainda insistem que é racional para eles acreditar que a evolução não foi feita para buscar a verdade, mas é irracional para mim acreditar que a razão humana foi criada por Deus para entender e acreditar na verdade. A lógica do teísmo bíblico afirma que a realidade última é pessoal e inteligente, e que a ciência funciona porque o universo e a mente humana, que faz a ciência, são produtos da mesma mente divina. Isso faz muito mais sentido para mim como cientista do que o ateísmo. Agora, sobre ética. O comportamento ético, assim como o racional, não precisa de uma crença religiosa. Isso é consistente com o fato de que os humanos foram criados à imagem de Deus como seres morais e racionais. Assim como eu acho que a racionalidade não pode ser explicada sem Deus, eu também acho que a moralidade não pode ser explicada sem Deus. A ciência moderna surgiu de tradições judaico-cristãs, assim como o conceito de igualdade humana. O ateu Jürgen Habermas, um dos principais intelectuais da Alemanha, afirmou que os ideais de liberdade, solidariedade, direitos humanos e democracia são legados diretos da ética judaica e cristã. Esse legado foi constantemente reinterpretado, mas não tem uma alternativa real. Parece que ele está tocando em algo importante, pois o valor de um ser humano, em que o igualitarismo se baseia, não vem do que a pessoa faz, mas do que ela é. Nós somos feitos à imagem de Deus. Nunca me esqueço de uma conversa que tive em uma das minhas visitas à Rússia com um colega da Academia de Ciências. Ele disse que pensavam que poderiam abolir Deus e ainda manter o valor dos seres humanos, mas descobriram que não conseguiram e acabaram matando milhões de pessoas. Alexander Solzhenitsyn, ao refletir sobre o sacrifício de 60 milhões de compatriotas, disse que a resposta estava em terem esquecido Deus. A ciência é maravilhosa, mas limitada. Mesmo um prêmio Nobel pode analisar um bolo, mas não pode dizer por que ele foi feito.
No entanto, se a tia Matilda que fez o bolo explicar, ela pode revelar o motivo, e se ela não explicar, você nunca saberá. O mesmo acontece com o universo. Podemos analisá-lo muito bem, mas se ele tem um Criador, e eu acredito que tem, somente ele pode nos dizer qual é o seu propósito. Ele fez isso através da poderosa narrativa da Bíblia. Em particular, ao analisar o problema da humanidade, não apenas como uma quebra de comportamento entre as pessoas, mas como uma ruptura na confiança entre nós e o Criador, a solução para esse problema não está apenas no desenvolvimento ético humano, que é importante, mas em algo muito mais profundo: a restauração do relacionamento rompido com Deus através da salvação trazida por Jesus Cristo. Esse relacionamento radical nos dá a capacidade de viver de forma ética, guiados por Deus. E aqui está a principal evidência para mim, não só da existência, mas da natureza de Deus, Jesus Cristo. Ele não só ensinou a regra de ouro, mas a praticou. Alimentou os famintos, curou os doentes e os que sofriam, acolheu os marginalizados da sociedade, trouxe honra e respeito para os desprezados e trouxe perdão e paz para milhões ao redor do mundo. Ele conseguiu fazer isso porque, apesar de ser um homem, ele não era apenas um homem, mas Deus que se tornou humano. A principal prova dessa afirmação é, sem dúvida, a sua ressurreição histórica dos mortos, que deu início ao cristianismo. Isso é uma questão crucial. Se Jesus ressuscitou dos mortos, a morte não é o fim, e o ateísmo está errado. Se Jesus não ressuscitou, o cristianismo está errado. Lembro-me de estar em Cambridge como estudante e ouvir o brilhante Sir Norman Anderson, um especialista em direito, analisando as evidências sob uma perspectiva legal. Ele disse que o túmulo vazio de Jesus é uma base sólida, sobre a qual todas as teorias racionalistas da ressurreição desmoronam em vão. Finalmente, ao ler a Bíblia, não encontro apenas satisfação intelectual, mas também sinto como se Deus estivesse falando comigo. Isso é algo muito pessoal, mas hoje à noite discutimos a crença em Deus. E eu quero enfatizar que Deus não é apenas uma teoria, Ele é uma pessoa. Se minha crença é em um Deus pessoal, a parte mais empolgante é a chance de conhecê-lo. Eu não só acredito em Deus, mas também o conheci e confio nele, por causa de Cristo ter morrido e ressuscitado por mim. Isso me deu um sentimento de perdão, aceitação e paz que eu não merecia, e me ajudou a enfrentar as partes difíceis de mim mesmo e a fazer algo a respeito. Também me ajudou a lidar com o problema mais difícil que enfrento como cristão: o mal e a dor. Minha sobrinha morreu de um tumor aos 22 anos. O que digo para minha irmã? Esse é um problema difícil. Parece que o ateísmo não oferece uma resposta, porque acredita que a morte é o fim e, portanto, não há esperança final. Mas, senhoras e senhores, podemos discutir o que um bom Deus deveria ou poderia ter feito e não chegar a uma conclusão. Então, uma outra pergunta que podemos fazer é: vendo que a vida nos mostra tanto beleza quanto sofrimento e alegria, como podemos lidar com isso? Não há uma resposta simples, mas uma pista pode ser: se Jesus é, como eu acredito, o Filho de Deus, então podemos perguntar: o que Deus está fazendo na cruz? E a resposta é que, no mínimo, Deus não ficou distante do nosso sofrimento, mas fez parte dele. Além disso, porque Jesus ressuscitou dos mortos, ele será o juiz final. Aqui está a ironia: o ateísmo não oferece uma esperança final de justiça. A maioria das pessoas na história do mundo morreu sem justiça e morrerá sem justiça. E se a morte é o fim, então não há esperança de justiça final. Mas a promessa do Novo Testamento, garantida pela ressurreição de Jesus, é que ele será o juiz no futuro. Quando os cristãos falam sobre Deus, é algo pessoal. Não é fantasia nem um monstro de espaguete no céu. Deus é real quando você o aceita em seus próprios termos. Isso é totalmente inegável. É tão certo quanto o meu relacionamento com minha esposa na outra sala. Se você dissesse que ela não é real, eu riria
da mesma forma que riria se você dissesse que Deus não é real. Mas esse tipo de conhecimento não está disponível para quem não conheceu Deus em seus termos. Então, senhoras e senhores, essas são algumas das razões pelas quais eu acredito que Deus é real e digno de confiança. Obrigado. Meus irmãos, eu realmente acho incrível o que o Lennox diz, porque ele começa explicando por que o cientificismo, que vê a ciência como a única forma de conhecimento, é limitado. Depois ele fala sobre direitos humanos, moralidade e finalmente chega ao nível pessoal, onde todas essas conversas devem terminar, que é a importância do nosso relacionamento com Deus. Por isso eu lhe convido agora a orar para que você, se não tem, venha ter esse relacionamento com Deus. E se você tiver, nunca deixe que esse relacionamento acabe ou se esfrie. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos diante de Ti com corações humildes e agradecidos. Sabemos que Tu és o Criador do céu e da terra, e que Tua presença é o alicerce da nossa vida. Pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes a manter e aprofundar o nosso relacionamento pessoal contigo. Para aqueles que já Te conhecem, Senhor, não permitas que o fogo da nossa fé se apague ou esfrie. Revigora nosso espírito e renova nosso amor por Ti, que possamos buscar-Te a cada dia com fervor e dedicação, e que a nossa comunhão contigo seja uma fonte constante de força e paz. Para aqueles que ainda não têm um relacionamento pessoal contigo, pedimos que o Teu Espírito Santo se revele a eles de maneira poderosa e transformadora. Que o Espírito Santo toque seus corações e os conduza ao Teu amor e à Tua verdade. Que eles possam experimentar a alegria e a paz que vem de um relacionamento verdadeiro e íntimo contigo. Que a Tua luz brilhe em nossas vidas e nos guie em cada passo. Fortalece-nos na fé e ajuda-nos a viver de acordo com a Tua vontade, sempre confiantes em Teu amor e em Teu poder, para que nunca possamos duvidar da Tua existência. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, oramos. Amém. Se você concorda com esta oração, digite aqui nos comentários a palavra Amém. Dito isso, veja bem, isso é importante para nós. Veja esse belíssimo vídeo, né? Aí está concretizado por um cientista. Veja só, que a regra é que a maioria dos cientistas, eles não creem em Deus, né? A maioria são ateus, né? Então, mas esse vídeo ele ilustra, a ilustrar tudo, a nossa essência, né? Agora não fique só nesse vídeo nem na minha fala. Procure pesquisar mais a fundo, né, a questão divina, principalmente a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia Sagrada. E aqui eu peço aos que estão me ouvindo nesse momento, que vão ouvir, procure ler o Catecismo da Igreja Católica. Aqui sem desmerecer nenhuma denominações religiosas, mas a nossa Igreja Católica, ela é rica em conhecimento, né, da Palavra de Deus, do próprio Jesus Cristo, né, esse Cristo que ressuscitou dos mortos, vindo ao nosso encontro. Jesus, ele não vem para os sadios, né, vem para os doentes. Doentes que eu falo são os doentes de espírito, aqueles que estão com pensamentos maléficos, pensamento que chega até a autodestruição, se cometeu suicídio, né? São palavras que as pessoas às vezes têm medo de falar no meio de comunicação. Isto é a realidade que vivemos, né? Quem está afastado de Deus é um candidato forte à autodestruição, não só do ponto de vista da vida, dos seus materiais, né, que não pode fazer esses bens o seu Deus, né, porque é através de Deus que você tem essas coisas, os bens. Coloca em primeiro lugar Deus na frente de tudo isso, porque tudo isso fica aqui na terra. Nós temos
A nossa riqueza está em Jesus, está em Deus. Muitos de nós, seres humanos, nós somos pé da terra. E é natural compreender isso. Por quê? Porque nós viemos do pó, nós viemos da terra. E por isso que a gente não quer sair da terra, porque nós viemos. Mas não esqueça que essa terra quem fez foi Deus. Nós somos de Deus, nós não somos da terra. Terra criou. Deus criou a terra, criou o homem. Mas Deus criou a terra para nós habitarmos ela. Diferentemente de nós que fomos criados para habitar em Deus, no coração de Deus. Entendam isso. Isso que está me dando não é Hermenegildo, é o Espírito Santo que me coloca essas palavras em minha boca nesse momento. Não sou eu, Hermenegildo. Veja como é uma fala bem buscada no sentido de que nós fomos feitos para Deus. Isso que me coloca é o próprio Divino Espírito Santo para falar isso para vocês. Então, não vamos mais ficar nessa dúvida que Deus existe. Olhe para você. Olhe para o seu coração. Olhe o que você é capaz de fazer, de pensar, de agir. Eu costumo dizer nas minhas falas, nós somos um Deus com D minúsculo, porque nós viemos de Deus e para eles nós iremos. Esse vídeo é muito importante, vamos concluir ele agora, finalzinho de tudo, ok? Vamos concluir esse vídeo. Quem estiver ouvindo tenha gostado tanto quanto eu, porque acho que é um erro separar esses tópicos e discutir apenas um de cada vez. Acho que Lennox faz um excelente trabalho revelando essa imagem da realidade. Porque a ciência é uma das mais poderosas ferramentas que a humanidade possui para compreender o universo. Ela se baseia na observação, experimentação e análise sistemática para desenvolver explicações precisas e testáveis sobre o funcionamento do mundo natural. Através do método científico, somos capazes de descobrir leis e princípios que regem desde as menores partículas subatômicas até as grandes estruturas cósmicas. Embora ciência e teísmo abordem diferentes aspectos da experiência humana, eles não precisam ser vistos como mutuamente exclusivos. Muitos indivíduos e culturas encontram formas de integrar ambas as perspectivas, reconhecendo que a ciência pode explicar o como do mundo natural, enquanto o teísmo pode explorar o porquê da existência e da experiência humana. A interação entre ciência e teísmo pode ser enriquecedora. A ciência pode despertar um senso de maravilha e admiração pelo universo, algo que pode complementar e aprofundar a fé teísta. Da mesma forma, crenças teístas podem inspirar indivíduos a buscar a verdade e o conhecimento, vendo a ciência como uma forma de explorar a criação divina. Em resumo, a ciência e o teísmo desempenham papéis complementares na vida do ser humano. Enquanto a ciência nos proporciona ferramentas para entender e melhorar o mundo natural, o teísmo oferece um quadro para explorar questões de significado, moralidade e propósito. Ambos contribuem para uma visão mais completa da existência humana e ajudam a moldar nossas vidas de maneira profunda e significativa. Espero que tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de compartilhar para que mais pessoas compreendam a existência de Deus e mais pessoas possam receber essa maravilhosa oração. E se você gostaria de renovar sua aliança com Cristo hoje, ou gostaria de aceitar Jesus como seu único Salvador e Senhor, eu lhe convido agora que você digite aqui nos comentários: eu te aceito, Senhor Jesus, como único Senhor da minha vida, que eu estarei orando por você. Então, caríssimos internautas, realmente nós temos que aceitar Jesus
Deus como nosso Criador, protetor. Nós temos, né? Não há escolha para nós. Se nós quisermos ter uma vida sadia, mesmo diante das tribulações, né? Diante das dificuldades. Mas o que importa é você ter o coração leve e aberto, e a mente também aberta para Deus. E isso é que nós, católicos, praticantes, defendemos, né? Nós defendemos que Deus está no meio de nós a cada segundo, a cada milésimo de segundo. Deus está conosco. Deus nos protege de todas as maldades vindo do inimigo. Veja que a ciência é importante para nós. A ciência, ela faz parte do dia a dia. A própria ciência vem de Deus. Deus colocou a ciência para que nós possamos explorar. E nós exploramos a ciência através dos estudos. Não é à toa que existem os médicos, os engenheiros, os psicólogos, né? Os advogados, né? Existem os profissionais de um modo geral, né? Os biólogos, né? Os cientistas de um modo geral. Todo mundo que pesquisa, que estuda é cientista, entendeu? Então, mas esse poder que nós temos, que Deus nos dá, muitos de nós pensam que é autossuficiente. Esse poder eu tenho, porque eu sou ser humano, consegui com minhas forças. E isso, essa pessoa se perde quando fala isso. Se perde totalmente. Ela esquece que ela é um ser frágil, que a primeira tribulação que ela enfrentar, ela não suporta, que se acha autossuficiente e vai buscar essa sua eficácia de defesa em si mesma e não consegue encontrar. Porque só pode encontrar a defesa, a salvação em Deus, em Jesus Cristo, né? Então, caríssimos internautas, fique com este vídeo, com este vídeo ao vivo que eu coloquei para vocês neste meu canal Patriotas Livre Soberano, para vocês refletir bem este vídeo, esta nossa fala. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão assistindo e os que vão assistir depois. Que Deus abençoe suas famílias. Que Deus abra os seus corações e suas mentes para que Jesus venha fazer morada concretamente em suas vidas. Amém. Até a próxima oportunidade. Fique com Deus Todo-Poderoso. Ok? E até a próxima live. Tchau, tchau. Fui.